Amélia chegou aí também, que bom. Muito bem. Os versinhos que a gente vai ler são versos do Fernando Pessoa, na verdade, do Fernando Caeiro, ó, do Fernando, do Alberto Caeiro, que é um maravilhoso, e que são versos, né, que nos inspiram muito a infância, se a gente for observar, né, o que o Caeiro, como que ele escreve, né, uma dessas figuras, né, que o Fernando Pessoa, não sei se a gente pode dizer incorpora, né, mas uma desses poetas, de tantos esses que ele foi na vida, né, mas o Caeiro, ele é esse poeta que olha a natureza e que olha a criança, né, então traz muito para a gente também como nutrição, enquanto educadora, né? E esses versos estão no livro da Luísa Lameirão, que é o Criança Brincando, Quem a Educa, que foi o motivador também da gente fazer esse tema, né, da gente trazer esse tema para o ciclo desse ano. A gente leu esse livro no nosso grupo de estudos, que acontece semanalmente, às quintas-feiras, e a Luísa traz esses versos do Pessoa como fechamento do livro. Então, eu vou ler esse para vocês como abertura. Quando as crianças brincam, e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, em uma onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma, e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração. E aí, a gente tem esse livrinho, que é outro que a gente vem trabalhando, né? Que é uma espécie de tarô, tá? Chama Sabedoria de Criança, Pílulas de Inspiração para uma Nova Educação. Parte do trabalho de 3 professoras, também professoras antroposóficas, né? Que tiveram sua formação em pedagogia Waldorf. E elas fizeram, então, esse material com cartinhas aquareladas, muito rico isso. Então, são várias cartinhas, ó. E eu costumo abrir na reunião pedagógica, tá? Que também acontece toda semana no Guaimirim. E eu tiro uma cartinha para a gente se inspirar. Ó, hoje a cartinha que saiu para nós aqui é vínculo. E aí, a gente vai lá no livrinho que está em 3 línguas e vê. Ó, vínculo é o último. A criança nasce uma com o todo. Tudo ao redor é uma experiência de si mesma e não há limites claros que separam o seu corpo do que o cerca. O espaço aquecido do útero materno dá lugar a um mundo vasto e infinito, que vai criando seu contorno por meio do tato, dos sentidos e dos vínculos que estabelece com sua mãe, seu pai, os adultos ao seu redor e as outras crianças. O colo, o abraço, o carinho e o acolhimento físico são essenciais para que a criança possa florescer em segurança na vastidão desse novo mundo. E agora eu passo para a Maíra, que vai apresentar a Amanda, e depois a Amanda toma a fala e estaremos com ela aí até às 11h30, ou um pouquinho mais, se a gente quiser. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Então, vou apresentar a Amanda Rocha, que está conosco em mais um ciclo. Ano passado ela também esteve com a gente, falando sobre os primeiros 7 anos, né, e as suas conquistas.
E hoje ela vai trazer o brincar metamorfoseado em capacidade para o trabalho. A Amanda é psicóloga, aconselhadora biográfica, psicopedagoga e pedagoga curativa. Paulista, de alma paulistana e coração mineiro. É mãe do Yuri e do Francisco. Sabe que brincadeira é coisa séria e que quando brincamos, perdemos a noção do tempo e da idade. Bem-vinda, Amanda. Que tenhamos um bom encontro, então, e uma boa manhã para todas nós. Obrigada, gente. Queria agradecer todo mundo, né? Desejar primeiro um bom dia, mas agradecer todo mundo de estar aqui, que eu lembrei, né? Sábado de um feriado, né? Então é um sacrifício maior, é uma vontade maior, né? Então eu queria agradecer muito e lembrar desse feriado, né? Que é Finados, que é interessante da gente celebrar. É estranho pensar celebrar finados, né? Porque é algo que, de modo geral, a gente pensa como algo triste, mas celebrar todos esses encontros que a gente teve na vida com pessoas que não estão mais aqui fisicamente, mas que nos acompanham na nossa eternidade, né? Nas nossas memórias, nos nossos sentimentos, nas nossas vivências. Por que não no nosso brincar, né? Às vezes a gente aprende muito com pessoas que já não estão aqui no que se refere ao brincar. Então é importante a gente lembrar dessas pessoas, especialmente na terça-feira, não só aproveitar o feriado, mas aproveitar para lembrar de todo mundo que não está mais materialmente presente. E aí, dito isso, vou entrar no nosso tema. Eu queria propor, antes de eu começar a falar, porque eu falo sem parar, sem ponto nem vírgula, uma atividade para que a gente entrasse em contato com a gente mesmo e com o nosso brincar, e que a gente pudesse pensar e sentir a respeito de como foi esse brincar ao longo da nossa vida, para que o que eu vou falar possa fazer ainda mais sentido. Eu acho que quando a gente sente na gente, faz mais sentido, né? E quando faz mais sentido, a gente consegue perceber melhor as coisas. Então, para quem gosta de escrever, se quiser pegar um papel, uma caneta para escrever, pode. Se não quiser, todo mundo é muito livre também, pode fazer de memória, de coração. São perguntas simples que eu vou fazer e que eu gostaria que vocês fossem pensando a respeito delas, que são coisas que a gente muitas vezes não para pensar na importância delas, e são muito, muito importantes. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é: como eu brincava nas várias fases da minha vida, nas várias brincadeiras da minha vida? Eu brincava sozinho, eu brincava em grupo, dependia da hora. Eu precisava de um adulto para me introduzir na brincadeira. Eu já chegava me apresentando, eu precisava de uma outra criança para me apresentar. Eu tinha muita vergonha de chegar nas outras crianças. Eu era líder e puxava as brincadeiras e mandava em todo mundo, ou eu era o que obedecia, ou eu era o que apaziguava, ou também dependia, né? Quem que eu brincava? Eu brincava com crianças mais novas, com crianças mais velhas, eu brincava sozinho, eu brincava com os meus primos, com os meus irmãos, só com gente muito conhecida, eu brincava com qualquer pessoa. Quem eram essas pessoas que alimentavam o meu brincar e que tipo de brincadeira era essa que surgia nos diferentes espaços, né? Quais eram as minhas brincadeiras favoritas? Então, pensar um pouquinho antes da gente começar nesse brincar, no meu brincar, como que era. Vou dar 2 minutos, que acho que é um tempo bom para pensar nisso.
Pessoal, está acontecendo alguma coisa, porque a página de você sai e volta, sai e volta. Pode ser o seu sinal, querida, que está oscilando. Aqui para nós não está caindo, não. A minha aqui deu os 2 minutos. Vocês precisam de mais tempo? Deu para pensar? Então, vou começar a falação, mas vocês guardem isso que vocês lembraram, essas memórias de pano de fundo para essa fala, né? Que aí vai ajudando a entender melhor e depois eu vou fazer outras perguntas. Bom, então, o primeiro setênio, que vai de 0 a 7 anos, é a base da nossa vida. Eu brinco que a vida é um eterno repetir do primeiro setênio. Tudo que a gente não conseguiu elaborar no nosso primeiro setênio vai perseguindo a gente ao longo da vida, e tudo que a gente conseguiu elaborar vai potencializando o nosso desenvolvimento ao longo da vida. E a base do primeiro setênio é o brincar. O trabalho da criança é o brincar. A criança deveria só brincar no primeiro setênio. E mesmo que ela ajude nos afazeres domésticos, dentro das possibilidades dela, isso é uma brincadeira para a criança. Então, o que deveria viver na nossa alma no primeiro setênio é essa possibilidade do lúdico, da alegria, da leveza, da brincadeira, e que nem sempre tem, nem sempre dá, nem sempre pode, porque a minha mãe é muito brava, porque a minha mãe é maníaca por limpeza, porque a minha professora era chata, porque tinha que aprender a ler muito cedo. Então, às vezes, a gente não brinca o tanto que a gente poderia brincar ou que a gente deveria brincar. E o brincar vai estruturar tudo que a gente precisa estruturar no primeiro setênio, naturalmente. E o que seria isso, né? Então, primeiro ponto, os sentidos básicos, que é tato, movimento, equilíbrio e sentido vital. Eu brincando, eu vou experimentando o tato, brincando de areia, brincando com água, brincando com massinha, brincando com a moeba, brincando de fazer carinho no meu amigo, de pegar no cabelo, de fazer trança, de seja lá o que for, eu estou trabalhando esse tato, brincando de me esconder junto ali num espaço pequeno, apertado, brincando de cabaninha, tantas possibilidades do brincar para desenvolver esse tato, que depois, lá na frente, vai se metamorfosear num tato social. Então, desenvolver o sentido do tato é algo muito, 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 muito importante e que pode ser pautado pelas brincadeiras. Eu lembro quando meu filho estava no jardim, ele fez o jardim numa escola Waldorf em Nova Lima, que é uma cidade bem fria daqui de Minas, não é tão fria quanto no sul, né? Mas então, a professora fazia uma massinha dessa simples de farinha e punha água morna. Então, para as crianças, esse sentido do tato com um sentido térmico ali, né? De estar frio e de repente fica quentinho e é gostoso, é morninho e é agradável, traz todo um acolhimento. E isso fica gravado profundamente, não só na nossa memória da cabeça, mas na nossa memória tátil, na nossa memória muito preciosa, que às vezes a gente nem percebe que um tato desencadeia uma série de memórias, né? Tem tatos que não são tão bons, que podem desencadear memórias que não são boas, mas no brincar, de modo geral, é tudo muito bom, né? Então, a gente pensar nisso, né? Como que eu posso pensar numa brincadeira para uma criança que vai desenvolver o sentido do tato, que vai solucionar um problema de um dado momento, né? Então, aquele frio, aí a criança poder brincar com uma massinha quentinha faz diferença, né? E na brincadeira também, vamos desenvolver o sentido do equilíbrio.
pulando de um pé só, pulando corda, pulando amarelinha, subindo nas coisas, descendo das coisas, subindo na árvore, descendo da árvore. Vamos desenvolver muito, 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 e posso pensar também em brincadeiras que desenvolvam isso. Vou desenvolver o sentido vital, que é como eu estou me sentindo. Eu me sinto bem, não me sinto bem, me falta algo, me sobra algo. Então, eu lembro que toda vez que eu ia brincar de esconde-esconde com a minha prima, a gente pensava em esconderijos geniais. Na hora que a gente estava escondida, ela falava, eu preciso fazer xixi. Eu não sei se essa questão do estar escondido fazia ela sentir vontade de fazer xixi, mas sempre ela tinha vontade de fazer xixi na hora que a gente estava. E aí, se ela saísse para fazer xixi, as pessoas iam ver onde a gente estava e acabar a brincadeira, né? Ou então eu estou gostando dessa brincadeira, estou gostando dessa brincadeira. Brincar, criança de 1º de setembro brinca muito de rodar, para ficar com aquele baratinho, né? Que vai ter o sentido do equilíbrio sendo trabalhado ali, com certeza, do movimento também, mas essa sensação, né? Eu me perceber, nossa, quando eu giro, as coisas mudam, eu sinto coisas diferentes, né? E o sentido do movimento, que é fundamental depois, lá na frente, para a gente aprender a ler e escrever com facilidade. O sentido do equilíbrio é importante para a gente aprender matemática. Então, muitas vezes, quando eu, lá na frente, pegava alunos com dificuldade de aprendizagem de matemática, eu punha eles para fazer atividades que envolviam equilíbrio. De português, atividades que envolviam movimento. E é impressionante como, às vezes, recuperar movimentos ou fazer movimentos que a gente não fez na infância pode ajudar a gente na aprendizagem. Mas isso, a criança do 1º de setembro, ela não precisa saber, ela só precisa brincar. E hoje em dia as brincadeiras estão muito sentado mexendo só os dedinhos, né? E isso você não trabalha nada, você não trabalha pouquíssimo tato ali do seu dedão numa tela, se for o caso de tablet, celular, né? Criança sentada, não tem movimento, não tem equilíbrio, não tem nada, né? E isso falando só dos 4 sentidos básicos. E o brincar vai trabalhar muito mais do que isso em nós. E isso, esses 4 sentidos básicos vão trabalhar muito mais do que só esses 4 sentidos básicos em nós, né? Então, eu ter esse tato social é muito importante para várias coisas na minha vida. Eu saber me colocar numa reunião, eu saber perceber o outro, eu ter empatia, eu ter capacidade de acolhimento, eu ser capaz, inclusive, de cuidar do meu filho, ou do meu aluno, ou de alguém, né? Exige esse tato social. O movimento e o equilíbrio vai ter a ver com o sentido da audição, né? Então, se eu sou capaz de ouvir as pessoas, se eu sou capaz de ouvir com equilíbrio, né? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, como que eu me porto dentro disso. Então, é muito, muito, muito importante a gente saber também, quando a gente vai propor uma brincadeira, é lógico que o brincar livre é importantíssimo, por outro motivo, mas às vezes a gente pode brincar, oferecer uma brincadeira, pensar numa brincadeira e deixar depois essa brincadeira acontecer. Então, quando acontece isso de eu pensar numa brincadeira, é importante eu pensar nisso, né? Eu lembro também no jardim lá que o meu filho estudava, eles brincavam de areia e tinha uma peneira de metal que eles ralavam o giz de lousa, aqueles gizes grossões. Então, era o tempero do bolo, do pão, do sei lá o que eles estavam fazendo, e tinham cores diferentes. Então, perceber isso, a diferença da textura do giz para a textura da areia, depois ia fazer um pãozinho, a textura da farinha é outra, se coloca grãos é outra ainda, né? Então, ir trabalhando com a criança, em cada atividade que a gente faz, sentir o cheiro, sentir o tato, trabalhar os sentidos na brincadeira sem ser uma coisa muito guiada, mas que a gente possa absorver e aproveitar o máximo possível. E mesmo que a gente não faça isso, a criança vai fazer isso. Eu lembro meu filho mais novo também, primeira vez que a gente foi na praia, ele pegou uma mãozada de areia e enfiou na boca. Então, ali, ele estava experimentando tudo, que gosto que tem essa areia, qual que é a textura, né? Ele já descobriu que a água do mar era salgada, que a areia era de textura estranha, né? Muito bebezinho isso. Mas da gente ir observando como eles vão experimentando e as brincadeiras que eles inventam e que nós inventamos em algum momento, né? Vão dizendo dessa experiência do mundo. A gente, ao mesmo tempo que está se divertindo, a gente está entendendo como esse mundo funciona.
está entendendo causa e efeito, a gente está aprendendo física sem saber. Quando a gente brinca numa gangorra, quando a gente brinca num balanço, né? Quando eu entendo também dos meus limites, subindo numa árvore, subo, depois, nossa, como que eu desço daqui? Então, tudo que vai tem que voltar, né? Coisas que a gente não raciocina sobre, mas a gente aprende brincando com várias pessoas, ou sozinho, ou com poucas pessoas, mas o brincar é muito importante. E no primeiro setênio, a gente aprende por imitação. Então, eu vejo minha professora fazendo uma coisa, vou querer fazer igual. Eu vejo meu amigo fazendo uma coisa, vou querer fazer igual. Eu vejo minha mãe fazendo uma coisa, vou querer fazer igual. E às vezes eu vou só imitar mesmo, que nem mímico que imita. Minha mãe está varrendo, eu imito, finjo que eu estou varrendo também, mesmo sem uma vassoura. Então, ali a criança está trabalhando a imaginação, a criança pega um lápis e vira um avião, né? Então, ela pode pegar qualquer coisa e fingir que é uma vassoura, igual a vassoura da mãe, pega um paninho e vai fingir que está limpando as coisas, vai ter ferramentas, vai consertar não sei o quê. Então, é importante que nesse primeiro setênio a gente seja bom exemplo, não só no primeiro setênio, mas que sempre a gente busque ser bons exemplos, né? E aí não dá para eu cobrar de uma criança que ela não brinque só no tablet se eu fico o dia inteiro no meu celular ou vendo televisão nas minhas horas vagas. Se eu quero que uma criança suba na árvore, que ela se aventure, que ela trabalhe esses sentidos básicos do primeiro setênio, eu preciso ofertar isso. Então, eu posso sair para andar de bicicleta com essa criança, posso sair para caminhar, eu posso sair para ir numa praça, que vai ser mais interessante. Agora, na pandemia, agora está acabando, enfim, acaba, não acaba, né? Mas é mais difícil tudo isso. Mas a gente pode fazer isso em casa também, né? Fazer circuitos dentro de casa, quem tem quintal, de repente tem mais oportunidades, mas mesmo quem mora no apartamento, dá para plantar plantinha no vaso, dá para subir no sofá, descer do sofá, se puder, se estragar o sofá, dá para correr no corredor, dá para fazer um monte de barbante, passa em cima, passa embaixo. Eu lembro que das brincadeiras favoritas da minha infância, eu morava em apartamento, era fechar todas as portas do corredor, era a porta do banheiro, do meu quarto e do quarto da minha mãe, e eu punha uma coberta amarrada nessas maçanetas e virava uma cabaninha, assim. E eu passava horas ali, sei lá o que fazendo, assim, mas viajando naquela cabaninha, e eu queria comer na cabaninha, eu queria dormir na cabaninha, só que atrapalhava a vida de todo mundo, porque não dava para ir no banheiro, não dava para ir no quarto, não dava para nada, né? Mas era muito, muito bom, e é algo que eu lembro até hoje, e que eu tinha, sei lá, 5 anos, quando eu brincava disso, né? E aí, o que eu posso aprender com essas brincadeiras? Porque na brincadeira também existe frustração. Se eu vou jogar um jogo, de repente alguém ganha, eu perco, essa frustração fica nítida, né? Perdi, aí a criança quer roubar assim, né? Não com maldade, mas só para ela não perder. Ela quer mudar a regra do jogo. Não, mas agora não é assim, agora ganha quem chega em segundo, né? Aquela coisa. E é importante a criança se frustrar, ela entender que nem sempre ela ganha e tal, mas tem também frustrações de eu tentar fazer algo que eu não consigo. Então, eu lembro também, eu estudava numa escola que tinha piscina e eu não sabia nadar. E aí eu vi uma menina mergulhando e eu achei lindo a menina mergulhar. E eu mergulhei também. Só que eu engoli muita água, porque eu não sabia fazer aquilo. Então, de certa forma, foi frustrante. Ou essa questão de montar cabaninha, você acha que vai dar um determinado cobertor, o cobertor tinha franja nessa época, então eu amarrava as franjas nas maçanetas. Só que dependendo do peso do cobertor, ele não aguentava, ele escorregava na maçaneta e caía. Então, você vai entendendo coisas que você nem sabe que você está entendendo, né? Ou brincava de fazer veneno para cobra invisível na casa da minha avó. Ia misturando um monte de coisa, sabão em pó, detergente, pó de café, terra, não sei o quê. E minha avó ficava louca da vida, não pode, olha só, você está gastando produto de limpeza, isso é caro, custa dinheiro. E aí, então, ela falava, se você quiser, você pode pegar essas plantinhas. Então, eu sabia quais plantinhas eu podia arrancar, de modo geral era mato, capim, ou coisa que dava fácil, as plantinhas que eu não podia pegar, que a roseira tinha espinho, que me espetava. Então, assim, olha quanta coisa, né? E eu vendo o adulto agir,
Se eu vejo que ele tem prazer em cuidar das plantas, em molhar as plantas, em, sei lá, se ele tem uma leveza, se ele leva a rotina dele quase que na brincadeira, eu vou achar que aquilo é bom e eu vou querer fazer aquilo também. Agora, se eu vejo um adulto reclamando, quase como se a vida dele fosse uma tortura, eu vou achar que aquilo é ruim e eu nunca vou querer fazer aquilo. Então, é muito importante a gente não perder essa qualidade do brincar ao longo da vida, que a gente vai perdendo, né? Daí as pessoas falam, ah, você não tem esportiva, ai, fulano é pesado, ai, fulano não sabe brincar. Não sabe brincar, não desce para o play. Tem milhares de expressões, né? E é importante saber brincar e é importante ter essa leveza, porque isso traz humor para o dia a dia. E quando a gente tem humor no dia a dia, pode ser um dia a dia pesado, você vai rir de você vai rir das dificuldades, você vai rir. É importante essa leveza, esse alívio cômico que às vezes o brincar traz. E é muito legal também quando a gente, enquanto adulto, se permite brincar verdadeiramente com as crianças, porque eu percebo que a gente brinca meio tipo, ai, não pode sujar, ai, não consigo sentar aqui. Mas se você se permite e se joga na brincadeira, aquela criança que um dia você foi, é como se ela reacendesse dentro de você. E isso é muito legal, não só para você, como para as crianças, para os jovens, se permitirem reacender essa chama da criança e da brincadeira dentro deles. E quando a gente vê um velhinho que envelheceu bem, a gente percebe que ele tem essa criança bem alimentada dentro dele através do brincar. E às vezes a pessoa foi uma mãe brava, neurótica por limpeza, por arrumação, não podia fazer bagunça, e de repente vira uma avó que deixa tudo, que pode tudo, que não é brava, que é acolhedora, porque de certa forma ela faz as pazes com essa criança através dos netos, ou de certa forma ela entende que o importante é o brincar, é o ter leveza, é o se permitir, porque brincar também tem a ver com se permitir, né? Então, dentro da brincadeira tem tudo que tem na nossa vida. Por isso que eu brinco que é o trabalho da criança, né? A gente vai se frustrar, a gente vai tentar e vai não conseguir, a gente vai tentar, vai conseguir, vai ser muito legal, e a gente vai querer repetir de novo, e de repente não vai ser tão bom quanto foi da primeira vez, ou pode ser ainda melhor, porque a gente vai ficando mais requintado na brincadeira, a gente vai aprendendo os nossos limites e os limites do outro. Eu lembro que eu gostava muito de brincar na lama, sempre gostei. Eu tinha uma tia que cavava um buraco na terra no quintal dela, jogava água e eu ficava lá que nem uma porquinha brincando na lama, isso primeiro setênio. E no segundo setênio, meu tio tinha um sítio que tinha uma área que quando chovia virava lago e quando era seca não, ficava meio lama, assim. E a gente ia brincar de comandos em ação lá. E aí a gente passava barro na cara inteira, ficava só o olho de fora, e a gente, tipo, rolava na lama e tal, e era o máximo, eu, minha prima e meu primo. E um dia a gente começou a fazer guerra de granada de lama. É aquela coisa que a criança não pensa na consequência da ação. E foi lama na cara de um de nós, nem me lembro qual. E a gente estava lotado de lama, com a mão cheia de lama e lama no olho, como que tira, no meio do mato. E aí a gente descobriu que a parte de dentro da blusa estava relativamente limpa, então dava para limpar o olho. E aí a gente entendeu que não pode jogar lama de jeito nenhum. Ninguém precisou falar para a gente aprendeu pela experiência que não pode jogar lama no coleguinha porque é o caos. E é tão interessante que eu não lembro se foi em mim, de tão... Pode ter sido, e aí eu tenho vívido isso, mas eu não sei se foi. Porque nessa brincadeira a gente vira todo uma coisa só também. É um grupo com um objetivo em comum, né? Vamos nos divertir na lama, vamos subir na mangueira, vamos brincar de casinha. Quantas vezes brinquei de montar a casinha inteira e aí, na hora da brincadeira mesmo, tipo, ah, não quero mais brincar. Ou não precisava montar a casinha, a casa era a casinha, e aí ficava uma falando, daí você vai chegar, e você é o pai, aí você vai chegar cansado do trabalho, e aí não sei o quê. Então, é interessante, porque o que a gente vivia no dia a dia nas nossas casas, a gente traduzia em brincadeira, e tinha certos... Eu não estou te ouvindo, Junelise.
Não, eu disse isso, leva para brincadeira, né? Aquilo vai para brincadeira, né? Vira repertório para o brincar, né? Que é a imitação, né? Que é o que a criança faz a todo tempo, né? Então, por isso que a gente está sempre lembrando, né, os pais e mães dessa necessidade de gerar repertório, né, para a criança, para o seu brincar, né? Porque as crianças hoje, elas têm esse movimento de estar muito dentro de casa, né? A gente vive uma sociedade do medo, onde as crianças não saem mais para brincar na rua, todos têm muito receio disso, e vivemos também confinados em pequenos apartamentos, né? Mudou muito o modo de se viver nessa sociedade que vive dessa maneira, né? Temendo tudo. Então, as crianças estão muito nos seus apartamentinhos, nas suas casinhas, fechadinhos, nos seus quartos, né? E sem trocar com outros, né? Então, como tu falou, tá brincando aqui com os dedinhos, que até na fala da Tati na semana passada, ela lembrou que isso não é brincar, né? Brincar na tela não é brincar, isso não é brincadeira, né? E ou tá ali ou tá na frente da tela, né? E isso está reduzindo muito essa capacidade de criação, de criatividade da criança, de imaginação, de fantasia, né? E tudo isso que você está falando, assim, é bom que você está falando, o primeiro exercício que você deu aí da gente lembrar, né? Com a tua fala, parece que vem um monte, assim, a gente vai lembrando mais ainda, né? Daquilo que a gente fazia mesmo, que eu também lembrei um monte aqui de coisas, de lama, de quintal de vó, e de prédio, né? Porque eu morei em apartamento a vida inteira. E nem por isso deixei de brincar, né? Enfim, é isso, querida. Sabe, você falando, a gente recorda realmente o passado. Eu tenho 60 anos, né? Então, imagina a brincadeira que nós tínhamos, totalmente diferente da criançada de hoje. E eu acho muito interessante, eu sou professora de educação infantil, tu trazer para a sala isso. Ontem mesmo nós fizemos na escola a festa de Halloween, tá? Então eles chegavam nas portas e só diziam assim, tu perguntava, doce ou travessura? Era doce. Aí eu questionei, mas ninguém quer uma travessura, né? E as crianças ficaram olhando, eu digo, eu vou mostrar uma travessura, aí fiz com uma outra colega, tá? E eles amaram, mas é porque eles desconhecem. Foi que nem na Feira da Ciência, sábado passado, na escola, gente, coisas muito simples que nós fizemos e as crianças se apaixonaram. Então, a conclusão que eu chego é que eles não têm essa oportunidade, né, de poder ter o que a gente teve, do brincar, do pular, do subir em árvore, como diz, brincar na lama, pular uma poça d'água, botar os pés na poça. Eles não tiveram isso. E hoje, menos ainda, porque estão envolvidos com a tecnologia, né? Então, é muito bom a gente poder trazer, resgatar isso dentro da escola para eles, porque se torna algo muito importante. E eles ficam assim, ó, deslumbrados, porque são coisas desconhecidas. Né? Então, agora ela falando, eu comecei também a trazer de volta o que a gente fazia, a gente brincava. Inclusive, eu digo, a nossa criança durou muito mais que as crianças no tempo da fase das crianças de hoje, entendeu? Porque hoje eles não brincam tanto. A gente não era 10, 12 anos brincando, né? Coisa que a gente já não vê mais hoje. Mas é muito interessante a gente conversar sobre isso e procurar trazer isso para dentro da escola, para dentro das nossas casas. Eu até hoje, eu pego meus netos, eu vou para a pracinha, eu vou para algum lugar, eu brinco junto. Com meus alunos, estou mexendo na massinha, vão montar algo, eu faço junto. E para mim é bom porque, como eu digo, me traz ao passado. E a criança gosta porque tu interage junto, né? A criança ama ver tu brincar. Como é que pode um adulto, uma professora, estar brincando comigo aqui de massinha, ou de pular corda, ou alguma coisa? Então, isso aí é muito interessante. O adulto legal é o adulto que brinca, né? Aquele adulto que fica lá só conversando ou só nos afazeres dele não dá atenção para a criança, de modo geral, a gente lembra como a tia chata, a avó chata, a professora chata, né? O adulto legal é aquele que se entrega, porque brincar é muito legal e a gente não pode esquecer disso. E voltando à questão, né, da brincadeira, da gente brincar com o que a gente tem no dia a dia,
não só a gente imita, mas a gente elabora, né? A gente vai percebendo coisas. Não que a gente tenha essa consciência enquanto criança, mas depois a gente fala, nossa, quando eu ia fazer o papel da mãe, era sempre uma mãe estressada, era sempre uma mãe brava. Nossa, minha mãe sempre foi estressada, por isso eu fazia esse papel dessa forma, né? Ou ir elaborando coisas que a gente quer. Eu lembro uma vez, meus pais são separados, e eu morava em São Paulo, meu pai morava em Belo Horizonte, toda vez que eu vinha, ele me levava numa psicanalista. E meu pai é muito bravo, muito bravo. E aí essa psicanalista tinha uma casinha de boneca que tinha luzinha que acendia, e era tudo super delicado. A casinha era maravilhosa, assim. Eu olhei essa casinha e eu pensei, se eu brincar com isso e eu quebrar alguma coisa, o meu pai vai me matar. Então eu não vou brincar com essa casinha, eu vou brincar com outras coisas. E aí tinha uns carrinhos de madeira, que era ambulância, corpo de bombeiro, polícia e carrinho normal. Então você olha essas opções de carrinho, no meu imaginário, era possível só brincar de acidente. Tinha um acidente, vinha o bombeiro, vinha a polícia, ambulância. Então tinha uma dinâmica ali para eu brincar com aqueles carrinhos. E daí eu lembro da psicanalista dando a devolutiva para o meu pai, que eu devia estar num conflito muito grande, não sei o quê. E, na verdade, se ela tivesse me perguntado por que eu escolhi aqueles brinquedos, ela ia entender que, na verdade, eu tinha medo do meu pai, ou uma sensação de menos-valia, mas não tinha, talvez tivesse um conflito, mas não um conflito dessa ordem, né, gigantesca, que foi a brincadeira que eu fiz. Então, é importante também a gente conversar com a criança enquanto ela brinca, para entender por que ela está brincando daquele jeito que ela está brincando. Porque às vezes a gente faz inferências que não procedem. Então é importante perguntar para ela sem ficar fazendo ela pensar demais a respeito da brincadeira, mas para que a gente possa pensar a respeito do que ela está nos dizendo com aquele brincar. Né? E esse desenvolvimento vai se dando realmente de forma muito lúdica quando a gente está brincando, e é um desenvolvimento geral, social, do físico, do anímico, de tudo. E aí tem uma pergunta que toda vez os adultos fazem para as crianças, né? O que você quer ser quando crescer? E aí tem respostas muito boas. Meu filho mais velho falou, eu quero ser aposentado. Então eu fiquei pensando, como que será que a gente estava mostrando para ele que era o dia a dia do trabalho para ele não querer nem trabalhar, né? Já nascer profissional aposentado. Eu queria ser empregada doméstica e as pessoas ficavam tipo, nossa, mas você vai querer ser empregada doméstica? E eu queria mesmo muito ser empregada doméstica, porque a pessoa que passava o dia inteiro comigo era uma empregada doméstica, amorosíssima, deixava minha casa linda, me dava comida delícia, estava sempre ali comigo. Então, era uma pessoa que eu admirava demais. E eu gosto muito das atividades domésticas. Então, eu tenho uma gratidão profunda a todas as pessoas que trabalharam na minha casa, que me deram essa possibilidade de almejar ser empregada doméstica. O meu filho, que queria ser aposentado, depois ficou na dúvida se ele queria ser lixeiro ou correirista, que é atleta. E daí ele resolveu que ele queria ser lixeiro, porque todo lixeiro é um pouco correirista, porque ele corre atrás do caminhão do lixo. Então, é muito interessante ver depois o que isso diz sobre nós, né? Eu cresci um pouco, daí eu queria ser secretária, porque todo mundo falava que eu não podia ser empregada doméstica, então eu quero ser secretária, que também é uma pessoa que organiza a vida das pessoas, que estrutura a vida das pessoas, né? E hoje em dia eu sou aconselhadora biográfica e psicóloga, que não deixa de ser um pouco empregada doméstica e um pouco secretária, porque eu estou ali fazendo um faxinão na vida dos outros, estou ali estruturando, organizando, né, ajudando a pessoa a se organizar. Então, eu não cumpri o meu desejo de infância ipsis literis, mas ele me leva a lugares dentro de mim, né? Através dessas profissões, eu vou entendendo coisas que eu gosto de fazer e que eu poderia fazer. Eu adoraria ser pessoa que organiza estoque. Eu acho genial. Às vezes eu me pego arrumando prateleira de supermercado. Então, assim, né? O que é que isso diz de mim para mim mesma? O que esses desejos de atuar no mundo de forma, às vezes, não muito convencionais, dizem de mim? Eu nunca quis, tipo, tem muita gente que fala, eu quero ser médica porque eu quero ser rica, não porque eu quero salvar pessoas, mas porque médico ganha bem.
Então, o que está por trás disso também? Então, é importante a gente ouvir a resposta da criança, não entendendo que ela vai ser aquilo que ela falou que ela vai ser, mas entendendo o que ela está contando a respeito dela para a gente com essa resposta. E essa resposta vai mudando. E se vocês forem pensando, né, o que vocês queriam ser quando crescer e os motivos desse desejo, talvez vocês pensem, por isso eu sou o que eu sou, ou por isso eu sou o que eu sou da forma como eu sou. Porque tem várias formas da gente exercer uma mesma profissão ou uma mesma função, né? Quando eu vou crescendo, eu evoluo para querer ser pediatra. Mas é porque o consultório do meu pediatra era muito legal. E ele falava coisas muito interessantes. Então, hoje eu entendi que eu sou um pouco pediatra também, no sentido de fazer orientação de pais, no sentido de querer ter um consultório legal também, mas não da pediatria em si, jamais quis fazer medicina, não teria coragem para isso, né? Então, é muito interessante. E hoje em dia, que a gente tem possibilidade de mudar de carreira, várias pessoas, né? Antes a gente era uma coisa, se aposentava na mesma empresa, ou continuava na mesma profissão a vida inteira. Hoje em dia, várias pessoas mudam completamente de profissão. Então, é interessante a gente pensar, eu sou feliz fazendo o que eu faço? Se eu não fizesse isso que eu faço, o que eu gostaria de fazer? O que me impede de fazer isso que eu gostaria de fazer? E, de repente, se eu olho para as minhas brincadeiras, eu vou ver que aquele desejo sempre teve ali. Só que, às vezes, a gente não consegue. A gente olha para as coisas e não vê, né? Às vezes, a gente vê o que a gente quer ver também. Às vezes, a gente precisa viver coisas para conseguir enxergar o que sempre esteve ali. Então, é importante a gente sempre revisitar as nossas memórias, as nossas vivências, e pensando nisso, ofertar vivências e possibilidades de memória interessantes para as crianças, para que elas possam usar tudo que elas têm da melhor forma possível, se elas quiserem, se elas puderem, né? E aí, no segundo setênio, a gente vai aprender por admiração. Então, no primeiro, imitação, no segundo, admiração. E a vida inteira a gente vai aprender por imitação. Porque a gente vê alguém fazendo uma coisa e a gente fala, nossa, que legal, sei que essa pessoa está fazendo, quero fazer também. Né? Então, a gente vai usar esmalte azul porque viu uma amiga usando, vai para a praia porque está todo mundo indo, vai sei lá o quê. Então, a gente, de modo geral, a vida inteira age por imitação. É lógico que conforme a gente vai se encontrando com a gente mesmo, a gente vai imitando menos e atuando a partir da gente mesmo mais, mas dependendo de onde a gente mora, a gente vive de um determinado jeito e a gente descobre coisas em função das pessoas que a gente pode imitar, né? No segundo setênio, eu vou admirar uma pessoa, vou olhar para ela e falar assim, nossa, como a minha professora é bonita, ou como a minha vizinha é inteligente, ou como a minha tia é forte. Eu quero ser como essas mulheres, ou como esses homens, ou seja lá, né, como for. Então, é importante que a gente seja adultos admiráveis. E é importante também que a gente pense, né, quem que eu admirava nessa fase da minha vida, dos 7 aos 14 anos? E o que eu trago dessa pessoa dentro de mim? Eu tive a oportunidade agora, uma tia minha que eu não via desde antes da pandemia, e ela veio passar esse feriado aqui comigo. E aí ela estava falando da leitura dela das pessoas da minha família. Porque fulano é assim, porque esse fulano é assim, porque eu não sei quem é assado. E daí eu tinha coisas que eu concordava com ela, mas o ponto de vista era como se fosse algo negativo a pessoa ser muito fechada. E aí eu pensava, em alguns momentos eu sou fechada como essa pessoa, e eu não sei se ser fechado é negativo. Talvez ser fechado o tempo inteiro, não se abrir para nada, seja. Mas em determinados momentos a gente precisa se fechar. Então, com isso, quando eu digo que a gente precisa ser um adulto admirável, não é que a gente precisa inventar que a gente é melhor do que a gente é. A gente só precisa ser a gente da melhor forma que a gente puder. Porque é importante para a criança ter um repertório de adultos diferentes para ela entender, esse aqui é assim, esse é daquele jeito, aquele é do outro, eu sou um pouco assim, um pouco assado, tal. Como que ela é, como que ela gostaria de ser, como que ela pode ser. Se todo mundo for igual, se todo mundo for ótimo e perfeito, a criança pode se sentir mal porque ela não consegue ser ótima e perfeita. Então, é importante ter um tio ranzinza, uma tia brava, uma tia animadona, uma tia sem noção, para a gente ver, nossa, não pode ser tão sem noção assim, porque vai dar errado.
Não pode ser tão bravo assim, porque ninguém quer ir na casa dessa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. Por nossa, quando eu crescer, eu vou ser bem brava, porque assim, ninguém vem na minha casa, eu não tenho que lavar a louça. Sei lá o que passa na cabeça de cada um, mas é importante isso, né? E no terceiro setênio, a gente, que é dos 14 aos 21, a gente vai aprender fazendo. Então, é importante permitir que os jovens façam e que eles errem e que eles aprendam com os erros deles. E, nesse sentido, a pedagogia Waldorf é maravilhosa, porque ela observa todas essas fases de desenvolvimento e vai desenvolver o currículo de acordo com a fase de desenvolvimento que a criança ou que o jovem está. Então, ele vai ter vivências, seja na marcenaria, seja nos trabalhos manuais, seja na matemática, que vão fazer com que ele viva o que ele precisa viver naquele momento, né? No primeiro setênio, que ele imite coisas, né? Então, uma jardineira, ela vai fazer muitas coisas o tempo inteiro ali, né? Com as crianças, ou às vezes ela vai preparar o lanche, ou às vezes ela vai limpar a sala, ou às vezes ela vai bordar algo, e a criança vai estar vendo aquilo, ela vai estar podendo imitar aquilo, além de imitar os colegas e as brincadeiras e tudo mais, né? Já no segundo setênio, ela vai ter um sentimento muito grande, então essa questão da admiração, ela acontece porque o sentimento vai ser o carro-chefe. Então, a gente pensar em brincadeiras que mobilizem esses sentimentos das crianças é importante também, né? Porque tem brincadeira que vai mobilizar mais o pensar, tem brincadeira que vai mobilizar mais o sentir. Como que eu proponho essas brincadeiras, ou como que eu, de repente, se uma criança está antecipando o passo, fala, não brinca disso agora não, vamos brincar de não sei o quê, ou nem proibir a brincadeira, porque aí a criança às vezes vai teimar, mas tipo, olha que legal que eu trouxe, propor outras coisas, né? Que ela possa se alimentar, porque às vezes a criança não sabe do que ela precisa, e o jovem também não sabe. Então, o jovem poder executar coisas, construir coisas, ajudar, fazer, pedir, correr atrás. Então, né, tem os teatros na pedagogia Waldorf, eles têm que arrecadar dinheiro. E aí, eu fui professora de ensino médio. No ensino médio, eles resolveram lavar carro. E aí, eles entenderam que se eles lavassem, em vez de cada um lavar um carro sozinho, se 5 alunos lavassem o mesmo carro juntos, ia mais rápido, e aí eles dividiam o dinheiro. Então, eles vão entendendo coisas. Aí as meninas foram entendendo que bazar dava muito dinheiro e que elas podiam abrir mão. E aí, vira e mexe, hoje em dia eu vejo nos stories das minhas alunas, elas se desfazendo das roupas velhas delas, pelos stories, me chama inbox e tal. Então, são práticas que ficam para a vida, né? Tipo, preciso de dinheiro, eu quero comprar uma roupa nova, deixa eu vender minhas velhas, que aí eu compro, né? E isso pode ser uma brincadeira, o lavar o carro pode ser muito divertido e trazer dinheiro para esses jovens depois, porque eu lembro que eles jogavam água um no outro, passavam espuma na cara, essas coisas, né? E que fica mais divertido do que, tipo, vamos, nós temos 5 carros para lavar, e nananã, né? Pode ser, a vida fica mais leve quando a gente brinca. E aí, eu queria que vocês pensassem nas seguintes idades de vocês. Com 5 anos, como que eu brincava, com quem que eu brincava, aquelas perguntas todas a respeito do brincar, aos 5 anos, como que era isso? Os 5 anos eu vou dizer assim, ó, eu não tenho parentes aqui no Brasil, tá? Meus pais são portugueses. Então, era meu pai e minha mãe e os 8 irmãos, porque nós somos família grande, né? Então, eu brincava com os irmãos e com as crianças dos vizinhos. E a gente brincava muito, porque... Você tá muda, você apertou o microfoninho aí. Pronto. Entendeu? Então, a gente brincava muito, inventava brinquedo, a gente construía brinquedo, né? Então, assim, ó, eu vou te dizer, brincar de pega-pega, brincar de, assim, com Marias, deixa eu ver, de roda, né? De mamãe posso ir. Eram os brinquedos da gente.
jogar bola, e era uma turma muito grande, né? A gente estava sempre criando. E tem uma coisa que os maiores faziam e que a gente aproveitava, que era o carrinho de rolimã. Hoje eu comento com meus filhos e comento com meus alunos, eles, professor, o que é isso? Aí eu explico como é que era, eles ficam encantados também. E era tudo praticamente produção da gente, a gente que inventava, né? Sempre teve aquela coisa dos pequenos e os maiores juntos, irmãos, tudo. Então, o que os maiores faziam, a gente estava na volta e ia aprendendo. Quando chegava mais adiante, nós mesmos construíamos. Então, era brincadeira saudável, gostosa. Era muito difícil, eu digo para os meus filhos, a gente podia fazer arte, mas não era uma arte maldosa, e sim uma arte, entre aspas, saudável, sabe? Não era aquela coisa, porque hoje tu vê muita coisa, assim, ruim, má, e nós não. E a gente brincava o dia inteiro, a gente entrava para casa para comer, ou quando era época de escola, para ir para a escola, era coisa assim, a gente passava envolvido. E hoje tu não vê isso. Hoje, como eu digo, a tecnologia tirou esse encanto da criança, do criado, imaginado, viver. E isso eu sinto muito. Hoje, com meus netos, eu estou levando bem diferente do que eles querem viver. Até minha filha diz, mãe, como é que tu consegue que eles não incomodam? Eu digo, filha, eu brinco, eu sento no chão, eu rolo com eles, eu invento coisa para a gente fazer. E eles têm necessidade disso, porque se não tiver alguma coisa que chame a atenção, a criança não dá bola. Então, e ela nem sabe, né, o que ela pode fazer também, né? Porque se a gente pensar nesse primeiro sepênio que eles vão fazer por imitação, se eles não têm o que imitar, nesse sentido da brincadeira, eles vão fazer o que eles sabem, né? O que eles alcançam ali. E esses 5 anos, eles são muito importantes no que se refere, assim, né? A gente pensar no nosso brincar, porque a forma como a gente brinca aos 5 anos, ela pode ser transformada, né? Então, assim, de repente eu era uma criança muito tímida aos 5 anos e depois de um determinado momento na minha vida, eu me torno mais extrovertida e mais líder e mais sei lá o quê. Mas, de modo geral, a forma como eu brincava aos 5 anos, ela vai ser metamorfoseada em capacidade para o trabalho. Então, o que isso quer dizer? Se eu sou uma pessoa que prefere brincar sozinha e me dou bem brincando sozinha, minha brincadeira flui sozinha, é lógico que a vida pode me convidar a brincar com os outros e eu tenho que fazer esse esforço de brincar com os outros. Mas eu posso entender que eu sou uma pessoa que funciona melhor sozinha e não tem problema nenhum em funcionar melhor sozinha. É importante a gente desenvolver outras habilidades também. Mas eu que sou psicóloga, por exemplo, eu trabalho sozinha como psicóloga. Mas a minha personalidade é uma personalidade que gosta de estar em grupo, de estar com pessoas. Aqui em Minas eles falam de dar bom dia a cavalo. Eu sou uma pessoa que dá bom dia a cavalo. Eu converso com todo mundo. Eu gosto de conhecer pessoas. Então, eu sempre procuro trabalhos em que eu possa conhecer mais gente, em que eu possa me relacionar com mais gente para além da psicologia ou do aconselhamento biográfico. E posso trabalhar como psicóloga ou como aconselhadora biográfica em grupo, né? Mas, então, por isso eu tenho essa função de pedagoga curativa e psicopedagoga que me auxiliam a trabalhar nas escolas, por exemplo, ou trabalhar com grupos de jovens, que é algo que me vivifica muito. Então, é interessante a gente pensar, né? Quem eu era com 5 anos, se eu gostava mais de brincar em grupo, se eu era líder e, de repente, hoje em dia, eu não estou nessa função, e nem lembrar, nossa, eu era super líder e hoje em dia eu nem uso essa capacidade que eu tenho. E pode ser que, nossa, é isso que falta na minha vida, vou voltar a ser líder, né? Ou eu era super tímida e hoje em dia eu sou super extrovertida. O que será que aconteceu na minha vida que eu deixei de ser aquela menininha que eu era com 5 anos e hoje eu sou super extrovertida? Ou ao contrário, tem gente que era super extrovertida e de repente se fecha. O que será que aconteceu na minha vida nesse sentido também, né? Então, é importante a gente olhar para isso. Aos 12 anos, de acordo com a antroposofia, tem o primeiro retorno de Júpiter. Júpiter é um planeta que nos traz a visão do todo, assim, como se a gente conseguisse ver o funcionamento das engrenagens, do que faz rodar o quê, o que está acontecendo aonde. Então, quando tem o retorno de Júpiter, que acontece a cada 12, então vai ser 12, 24, 36 e por aí vai, a gente tem um vislumbre de onde que a gente deveria estar atuando. E isso não necessariamente vai ser um trabalho carteira assinada ou autônomo que vai me dar dinheiro, mas pode ser um trabalho
como mãe, pode ser um trabalho como líder comunitário, pode ser um trabalho que, assim, que eu me coloque no mundo, que eu transforme o mundo através daquela ação, mas que eu não receba dinheiro por aquilo. E pode ser um trabalho carreira, né? Então, aos 12 anos, a gente, de modo geral, tem esse vislumbre do que eu quero ser quando crescer. E não necessariamente eu vou ser aquilo que eu queria ser, né? Que nem eu falei para vocês, né? Eu não me tornei nem empregada doméstica, nem secretária, nem pediatra. Mas são coisas que alicerçam o meu fazer hoje em dia, de certa forma. Eu tive um professor na formação de aconselhamento biográfico que queria ser padre ou caminhoneiro. E ele virou professor de antroposofia. E aí ele fala, eu sou um pouco padre, porque eu falo a respeito da antroposofia, e eu sou um pouco caminhoneiro, porque eu viajo o Brasil inteiro para dar aula. Então, é muito legal a gente perceber o que eu, né, como que eu li essa vontade, como que eu traduzi ela em ação, né? Então, tanto nos 12, quanto nos 24, quanto nos 36 tem, mas no 12 chega como esse vislumbre do que eu quero ser, e nos 24, de modo geral, ou a gente sai da faculdade, tem gente que entra na faculdade, tem gente que é efetivado no estágio, sai do estágio, muda de emprego, pede demissão. Meu filho mais velho está com 24 anos, e ele é um menino bom, assim, sabe? Pensa num menino bom, ele é um menino bom. Então, ele teve 3 namoradas, aliás, ele está na 3ª namorada, né? Mas as 2 primeiras terminaram com ele, e ele está namorando na 3ª. E terminou a faculdade, entrou, ele é chefe de cozinha, ele começou a trabalhar num restaurante, desde os 19 anos ele trabalha no mesmo restaurante. E aí ele foi chamado para trabalhar numa fábrica de massa folhada. E aí ele pediu demissão do restaurante. E aí ele chegou em casa falando, foi a primeira vez que eu terminei. Ele nunca tinha rompido com ninguém. E o chefe dele chorou quando ele pediu demissão. Então, eu achei muito significativo isso, né? E ele continua trabalhando aos finais de semana no antigo emprego. Durante a semana ele trabalha no emprego atual e no final de semana ele faz bico. E aí, por que eu estou falando isso? Porque ele está com 24 anos. Então, tem uma mudança aí na carreira dele. Ele sai de um restaurante, sai assim, né? Tá com o pé lá no final de semana, mas não trabalha mais só lá, e vai trabalhar numa fábrica, que é outra abordagem da culinária, vamos dizer assim. Eu não sei quais são os desdobramentos disso, mas eu percebo que tem algo desses 24 anos falando a respeito da carreira dele. Já já saberemos que mudança vai ser, mas de fato aconteceu uma mudança aos 24 anos dele. Então, se a gente olha nos nossos 24 anos, também algo aconteceu. Não precisa ser algo grandioso, mas uma mudança. Ou às vezes é só, eu continuo trabalhando no mesmo lugar, mas eu começo a ficar insatisfeito com o meu trabalho. Ou eu continuo trabalhando no mesmo lugar, mas eu tenho uma ideia genial aos 24 anos. Ou eu começo a trabalhar, enfim, vai depender da biografia de cada um. Outro ponto importante para a gente olhar nesse sentido do brincar e do trabalho, né, são os 18 anos e meio, que na antroposofia a gente chama de primeiro nó lunar, que é um momento em que a Lua vai estar alinhada com o Sol, da mesma forma que ela estava no dia em que a gente nasceu. Então, é como se, né, como a Lua reflete a luz do Sol, é como se o Sol fosse o nosso destino e a Lua estivesse refletindo isso para nós. Então, pode ser que com 18 anos e meio, a gente tenha um vislumbre do que a gente deve fazer, para onde a gente deve ir, quem que a gente deve ser, e tudo que a gente fez antes vai nos ajudar a entender essa pergunta. E, de modo geral, 18 anos e meio, a gente está terminando o ensino médio, ou para começar a vida no mercado de trabalho, ou para ir para a universidade. Então, tem uma decisão aí do que eu vou fazer, né? Eu já cresci, agora, o que eu vou ser, como que eu vou fazer. E aí, aos 28 anos, tem a crise dos talentos, que eu entendo quais são os meus talentos e o que eu estou fazendo com eles, como que eu estou usando eles no mundo. E aí o Steiner vai dizer que todo desafio superado se transforma em talento. Então, se a gente teve muitos desafios na vida ou continua tendo, que bom, porque a gente supera eles e fica uma pessoa talentosíssima, né? Então, já é um jeito menos pior de olhar para os desafios da vida, que a vida sempre teve e sempre terá desafios. Aí, o que a gente faz com eles é o que é a grande virada, né? Então, na crise dos talentos, eu acho que é onde fica mais evidente, assim.
tudo que eu recebi da minha vida, seja de bom, seja de ruim, e como que eu estou transformando isso na minha vida, não só transformando algo ruim em algo bom, mas a partir do momento que eu transformo as coisas, eu vou tecendo o fio da minha vida. Então, todas as minhas ações são a minha vida, todas as minhas escolhas são a minha vida. E se eu tive um primeiro setênio bom, né, que o mote do primeiro setênio é o mundo é bom, eu consigo ter um respaldo para todo o resto, para os desafios, para receber os talentos, né, para transformá-los em talentos. E o que seria um primeiro setênio bom? É um primeiro setênio em que eu tenho acolhimento, que eu recebo alimento, né, não só alimento de comida, mas de amor, de ideia, de possibilidade, e que eu brinco. Então, se eu consigo brincar muito e o máximo que eu puder ao longo da minha vida, eu vou descobrindo coisas. E aí, se o meu fazer no primeiro setênio é o brincar, e de repente esse fazer vai sendo metamorfoseado em outras coisas também, para além do brincar, né? O aprender, mas eu posso aprender brincando. O fazer, eu posso fazer brincando. A minha vida vai se tornando cada vez mais leve. Então, é importantíssimo. Eu não sei se eu consigo traduzir a importância para vocês do brincar e do retomar o brincar, porque a gente vai ficando velho e a gente fica com dor aqui, com dor ali, com preguiça, cheio de tarefas, cheio de coisa para fazer, mas não percam a oportunidade de brincar. Meus sobrinhos ganharam uma cama elástica e me chamaram para pular, e aí eu fiquei meio sem graça, tava minha cunhada, minha sogra, que são super legais, mas você fica sem graça, né? E eu fui. Gente, que alegria brincar com os meninos. E aí a gente descobriu que quando um pulava, o outro caía do outro lado, e que eles tinham que dois pularem para me derrubar. Isso é física, né? Assim, que depois eles vão poder lembrar dessas experiências e transformar na matéria física, mas que agora era só uma diversão. Ou outro dia que eu fui, outro dia de muito tempo, né? Meu filho queria nessas pistas de patinação do gelo, e é caro, né? E eu gosto muito de patinar. E aí ele foi. E aí ele falou, vem comigo, mãe, vem. E eu fiquei só fazendo conta, quanto que eu ia gastar, que não valia a pena, que não sei o quê. Daí eu parei e lembrei, quando eu era pequena, eu ia, minha mãe ficava sentada, tipo, com uma cara de ai, que saco, né? Esperando eu ficar lá patinando. E depois ainda reclamava do preço. Aí eu pensei, eu não posso... Assim, minha mãe é uma mulher incrível, não estou reclamando da minha mãe, mas era o que ela fez. Eu falei, eu não posso ser igual a minha mãe. Primeiro que minha mãe não gosta de patinar, não é uma pessoa das atividades físicas. E depois porque eu tô afim de patinar, dane-se que é caro. E daí fui lá, paguei. E, gente, que delícia! E andei lá de patins na neve, né? No gelo lá, no shopping. E foi bom para o meu filho. Depois ele saiu falando para todo mundo, nossa, vocês tinham que ver minha mãe patinando, ela patina muito melhor que eu. Ou quando a gente sai para andar de bicicleta, que ele anda melhor que eu, e ele fala, vocês precisam ver o tanto que a minha mãe é barbeira, eu ando muito melhor que ela. Então, da gente se arriscar, porque eu sinto que a gente chega num momento que a gente tem uma segurança da gente, da vida, das coisas, e a gente quer manter aquilo, não quer sair da zona de conforto, então a gente não brinca, a gente não se arrisca, a gente fica com medo de cair, fica com medo de machucar, e a vida fica sem graça. Então, acho que é importante manter essa chama acesa, né? E aí, para a gente terminar, eu queria que vocês pensem, aliás, para eu terminar e para a gente começar, né, a tirar dúvida, a conversar, enfim. Eu queria que vocês pensassem, depois de toda essa ladainha, né, como que eu trabalho, né? Com quem que eu trabalho? Quem são as pessoas com as quais eu conto no meu dia a dia, no meu trabalho? Com o que eu trabalho? Eu gosto do meu trabalho? Eu tenho leveza no meu trabalho? Eu brinco no meu trabalho? Eu brinco na minha vida? E qual que é a importância disso tudo e por quê? Então, são muitas perguntas, mas de pensar nisso, a gente que é adulto, essas brincadeiras que a gente teve ou não teve, o que que a gente fez com elas e o que que elas fizeram com a gente? Amanda, eu queria te agradecer, assim, porque a tua fala contemplou muito, muito, assim, nos nossos primeiros encontros do ciclo, né, que eu trouxe essa questão da gente revisitar a nossa infância, né, para ter esse encontro com brincar, né, com a lida com as crianças, né, voltar nesse repertório, porque hoje em dia está tudo tão distinto, e para a gente se reencontrar, né, para estar
trazendo mais interesse nessa relação com as crianças, né? Então, eu queria muito te agradecer, tive muitas memórias, revisitei muito a minha infância, né, nessas etapas aí, assim, e durante toda essa tapada eu fiz algumas reflexões, que inclusive ontem eu conversei com uma mãe, que eu sou 9 anos mais velha que meu irmão, né, então quando meu irmão nasceu, eu ajudava a cuidar dele para minha mãe descansar, né, e lá pelos 10, 11 anos, quando ele foi para a escolinha, que era na frente da nossa casa, eu ia junto. E aí eu ia junto para querer cuidar das crianças, né? E eu não me lembro do rosto de ninguém mais, assim, né? O nome da escola era Arca de Noé. Mas me marcou o nome de uma menina quando ela me chamou de tia. Como se eu fosse realmente uma educadora e eu tinha apenas 10, 11 anos, sabe? E me marcou para o resto da vida, assim, eu adorava, eu queria estar ali ajudando as professoras, né, assim como eu ajudava a minha mãe em casa, e isso ficou muito, muito vivo para mim, assim, e ontem, por acaso, eu comentei sobre isso, e agora hoje estou trazendo, assim, e aí eu vejo onde eu estou hoje, né, trabalhando como educadora num espaço de educação infantil, assim, e como é importante a gente sempre olhar para a gente, né, para a nossa biografia, para fazer toda essa trajetória, né, e estar sempre nesse movimento de aprendizagem contínua, tanto na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, quanto no nosso trabalho, assim, sabe? Quando eu tinha 5 anos, nossa, eu brincava muito sozinha, e muito junto, né, e muito externamente, muito interno, assim, tinha esse equilíbrio de contração e expansão. E quando tu trouxe a fala do construir a casinha, eu me vi nessa fala também, me identifiquei porque eu não tinha uma casinha de Barbie, de boneca, né, pronto, e era caro e tal. Então, eu tinha que criar. E aí, eu pegava caixas de papelão, ia recortando de revistas os móveis, as coisas, e ficava horas nessa construção, fazia portinha, fazia cada peça de uma casa, e brincava com as bonecas ali. Mas o tempo que eu brincava era muito menor, era muito pouco do que toda a construção, assim, que eu me envolvia muito, assim. E isso sempre ficou muito marcado da minha infância, além das brincadeiras de rua, de guerra de bexiguinha d'água, com os meus primos, né? Correr, andar de patins, né? Quando tu falou do equilíbrio, também me lembrei muito disso, pular corda, elástico, andar de patins. Bom, inúmeras coisas, assim, então quero muito te agradecer, assim, por ter trazido toda essa riqueza aí para a gente, e que isso traz essa leveza, né, porque às vezes a gente se endurece, né, de acordo com o nosso dia a dia, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trazer, como eu vou solucionar esse problema, auxiliar essa criança, e que pode ser realmente bem mais leve, assim, se a gente conseguir respirar e olhar para trás, né, na nossa vida, assim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu relato e fiquei pensando, né, o quanto que as crianças de primeiro setênio sabem viver bem as crises. Porque imagina, aprender a andar, aprender a falar, perder os dentes, milhares de crises profundas que uma criança de primeiro setênio... Ir para a escola, sua mãe fica lá e você vai para a escola, que loucura que não deve ser isso, né? Assim, são crises muito profundas e eles estão sempre alegres, né? Um amigo meu falava assim, nossa, a criança parece que vive bêbada, assim, né? Está sempre rindo, sempre animada, sempre... e a gente vai perdendo isso. Então, que oportunidade que é ser educador infantil, né? No sentido de lembrar o tempo que a gente esquece. E aí, uma coisa que eu sugiro e que eu faço é me propor desafios anuais. Então, meu desafio para 2022, na verdade, são 2: aprender clarinete e aprender alemão. E aí, meu filho falou, coloca uma coisa fácil aí no meio, porque senão você vai sofrer demais, né? Porque a gente precisa lembrar desse lugar do não saber, que a gente vai achando que a gente sabe das coisas e a gente continua não sabendo de nada, né? Então, se colocar desafios pode ser importante, inclusive, para saber lidar com quem está se desenvolvendo. A gente também está se desenvolvendo e vai se desenvolver a vida inteira, né? Mas eu acho que esse desenvolvimento é muito potente nos primeiros setênios de vida e depois vai sendo um pouco menos, senão a gente não aguenta, né? Não tem nem vitalidade para isso.
Mas obrigada mesmo pelo seu depoimento, porque é muito legal ver como tudo está na nossa biografia, né? Só a gente olhar com atenção, já estava lá, professora. Verdade, é bem isso. E curiosamente veio junto da maternidade, assim, né? Então, eu fui mãe aos 25, hoje eu estou com 33, e quando eu engravidei foi que eu conheci, eu estava nessa fase da biografia dos 24, né? Eu estava trabalhando num lugar, e aí, de repente, engravidei e saí desse lugar para viver um outro momento, mas nesse outro momento que eu entrei, que seria a maternidade, a gestação, eu conheci o projeto do Guaí, né? E aí entrei de cabeça junto, né? O Guaí com a maternidade. Então, para mim foi de muito aprendizado para minha maternidade. E a minha maternidade, que a gente não sabe ser mãe, a gente vai aprendendo na prática, me traz muita coisa assim para lidar com as crianças, sabe? Das minhas experiências, reflexões, o que eu fiz que hoje eu não faria de novo, né? Ou o que eu faria diferente, ou isso daqui achei que foi legal, né? Ainda ontem comentei com a Juni, que a gente recebeu uma família, do quanto eu percebo que eu ter contado história para o meu filho nesse primeiro CT, as noites antes de dormir, reflete hoje, que ele está com 8 anos, no ensino fundamental, para ele criar as histórias que a professora propõe na sala de aula, na escrita dele, sabe, na desenvoltura. Então, a gente vai vivendo e vai observando, assim, e tem muita relação, assim. Então, muito obrigada. Coisa boa Gente, que esse ouvindo chão da vocês falar. infância, né, gente? Coisa boa. Isso dá um calorzinho no coração da gente, né? Lembrar de quando a gente era pequeno, com quem que a gente estava, né? Como que a gente era cuidado, né? Eu tinha uma babá até os 4 anos, assim. Eu sei que não foi muito tempo, porque ela foi nossa babá, porque também era cuidadora da casa, talvez 1 ano e meio, assim, né? Que meu pai faleceu muito cedo, minha mãe ficou viúva, e eu não tinha nem 3 anos. Então, essa babá veio para suprir né, esse buraquinho aí que mamãe saía para trabalhar, né? E então a babá ficava comigo. E eu me lembro dessa babá com balões amarrados assim no braço, porque ela brincava comigo de ser borboleta, né? E ela pendurava balões, sabe? Então, assim, e ela era uma senhorinha pequenininha, né? Dona Lourdes, e bem baixinha mesmo, miudinha, né? E uma força, e quando a Amanda falou dessa dona de casa, né, que era essa pessoa que, além de cuidar de mim, também fazia comidinha boa e cuidava da casa, né, e ainda brincava comigo, porque ainda encontrava essas maneiras criativas dela de brincar comigo, né, naquele período que ela viveu conosco. E quando eu me casei, com 17 anos, né, bem jovenzinha, a dona Lourdes foi no meu casamento. E olha, foi dos abraços mais emocionantes que eu tive, porque assim, eu chorava de ver a dona Lourdes ali, e ela me abraçava e chorava também, né? Porque me viu pequenininha e estava vivendo ali, né, de noiva. E a gente se abraçava e chorava, se abraçava, não se largava. Foi muito lindo assim, de rever a dona Lourdes no meu casamento. Uma memória muito boa que eu tenho dessa figurinha, assim, que foi muito carinhosa comigo, uma cuidadora mesmo, né? Uma cuidadora. E sabe-se lá, né? Por que que eu fui chegar a ser professora também de crianças, né? Agora, né? Tão recente, porque isso também é muito novo na minha vida, né? Tem um pouco mais de 6 anos, porque a gente estuda e depois e vai para a prática, né? Então, mas de jardineira mesmo, se eu for contar o tempo, são 4 anos de prática, menos esse 1 ano e meio de não prática de pandemia, né? Que a gente trabalhou de um outro jeito, não trabalhou diretamente com as crianças, mas trabalhamos de outra maneira. Enfim, muito, muito bom, querida. Muito, muito bom fazer a gente lembrar desse lugar gostoso da infância, né? E eu também me lembro que eu brincava muito sozinha, bastante sozinha, mas filha única, né? Diferente da Maria Amélia aí com tantos irmãos, né? Mas filha única.
E com 5 anos eu brincava com uma amiga, que foi quando a gente mudou de casa. E aí eu encontrei uma amiga no outro prédio. Morava no prédio e ela morava no outro bloco, né, do prédio. E essa virou uma amiga que é uma amiga da vida inteira, que é amiga até hoje, né? Que é uma amiga de infância que durou para a vida toda. E, e a gente brincava muito de casinha, muito de fazer comidinha. Eu lembro dela, assim, dela ter umas coisas que eu não tinha na minha casa, e uma maquininha de fazer bolo. Olha aí, ó, o meu bolinho aí. E a gente fazia bolinho. Eu lembro de usar farinhazinha, vinha com uma mistura, o brinquedinho vinha com umas misturinhas no saquinho, assim, parecia um saquinho de gelatina e vinha misturadinha, a gente só colocava água e botava naquele forninho lá que tinha bateria, alguma coisa, o negócio era mais moderno e tal. Então eu lembro de brincar muito, de fazer bolinho com a Cris, né? Coisa boa, muito bom lembrar tudo isso. Um chãozinho bem bom aí. Eu queria também compartilhar, que eu também, filha única, né? Eu brinquei bastante sozinha, mas eu tinha meus primos também para brincar. E agora me chama bastante atenção, porque eu sempre fui muito tímida. Nunca chegava assim para... Tinha criança que eu não conhecia, eu não chegava para conversar. Eu ficava sempre com meus primos e com os vizinhos, né? Que eu conhecia. E agora me chama a atenção que a gente no grupo, né, do Cultivando a Infância, aí a Juneli diz, vamos aproveitar para perguntar, para conversar. E eu, meu Deus... Agora que eu estou entendendo por que eu estou sempre quietinha, nunca falo nada nos grupos. Eu só queria agradecer isso aí. É uma compreensão, né? Essa timidez que eu tinha quando era criança e agora adulto, também eu não me exponho, né? Bem legal. E que bom que você está falando, né? Pois agora eu estou falando, porque a Junilise falou no grupo, assim, vamos aproveitar para a gente conversar com as pessoas. Eu, meu Deus... Para mim é um desafio. Você pode continuar sendo tímida se você quiser, não tem problema nenhum, mas pode ser que hoje você fique pensando, posso ser diferente, né? E experimentar e ver se você gosta ou não, enfim. Então, isso é muito legal da vida, né? A gente ter essas oportunidades o tempo inteiro. Sim, da Junelise ter falado, né? Porque se ela não tivesse falado, também não ia. Fiquei preocupada que ela disse, a gente tem que conversar. Eu disse, meu Deus. E agora eu estou entendendo essa preocupação. Muito obrigada. Temos que agarrar essas oportunidades boas, né, Suzy? Da gente estar com pessoas tão legais, assim, né? Que tem essa abertura, né? Que tem um conhecimento para trocar conosco, né? E da gente se colocar mesmo. É muito importante a gente se colocar, né? A fala, né? Essa troca, a gente elabora o nosso pensar, a gente elabora o nosso sentir, né? Então, é importante a gente falar, né? Porque a gente está cuidando de algo, né? Talvez até curando algo, né? Escrever, falar sobre coisas, trazer de novo aquilo para o coração, né? Que é o que a gente está fazendo, recordar, né? A infância. Está nesse lugar, né? De passar novamente pelo coração. Essa é a etimologia da palavra. Né? Passar novamente pelo coração, né? Recordar a infância é viver novamente a infância, trazer de novo essa criança, né? Para esse momento agora, né? Compreender essa criança que nós fomos é muito importante para a gente compreender o adulto que a gente é hoje, né? Pois que é a fala toda da foi que eu compreendi agora esse momento. E a pessoa tímida não gosta muito de falar, né? Quer ficar quietinha. Muito obrigada. Fala que não gosta de falar, e eu já falo demais. Eu adoro falar. O meu filho diz, a mãe na feira ou no banco, onde for, ela já está falando com alguém, já está conversando. Mas eu noto quanto isso foi importante, que nem a brincadeira. Eu sempre fui de brincar muito, e fui crescendo e continuei, né? Tanto é que meu pai me chamava de moleca. Eu fui crescendo e continuava aquela pessoa brincalhona, no sentido de brincalhona de dizer, tá sempre brincando, e de brincar realmente, né? E isso foi muito bom para mim, porque eu tive uma fase na minha vida que eu passei por 6 meses de quimioterapia, e eu levei essa quimioterapia brincando.
e hoje eu continuo brincando, e eu tenho um prazer enorme no que eu trabalho, porque eu trabalho com criança, e eu acho que ensinar brincando é a melhor coisa que tem, e com eles eu troco muito, porque às vezes a gente acha que é a gente que ensina, não, eles nos ensinam também, né? E quando tu leva, como eu digo, brincando as coisas, se torna leve, prazeroso. Então, eu posso dizer para todos vocês, eu sou realizada profissionalmente, porque eu estou no que eu gosto, eu amo o que eu faço, e o retorno que eu tenho é muito grande. E esses assuntos que a gente está tendo sobre a brincadeira, eu acho assim muito importante. Eu queria muito que as crianças e os jovens tivessem a oportunidade que muitos de nós tivemos de brincar, sabe? Se divertir, de criar, de imaginar. Então, eu acho assim muito interessante, porque graças a isso eu trago ao longo da minha vida essa criança dentro de mim, né? E que me fez passar por várias coisas, sempre levando na brincadeira e vendo o lado bom. Porque a criança sempre, eu sempre digo, a criança não vê a coisa ruim, ela vê a coisa boa sempre. E isso é muito legal da gente ver. Então, eu acho assim, ó, eu tenho uma filha também que ela é muito caladinha, né? Ela sempre foi aquele jeitinho dela, sabe? Quietinha, de um lado, só observando. E a gente sempre procurou mostrar ao pai dela o quanto é importante, né? Isso aí, e buscar também ver o porquê. Até porque eu sou de uma família grande, né? De 8 irmãos, e eu tenho 7 filhos, sendo que desses 7 filhos, todo mundo diz, mas que horror, uma família grande, coisa assim. Eu sempre quis ter, né? Perdi 2 filhos, tive a minha menina de barriga, que eu chamo, e depois adotei 6 crianças, que são meus filhos do coração, que eu chamo. E o aprendizado que eu tenho com eles, sabe? E essa maneira de levar a vida brincando, que eu pude passar para eles, só com ela, que foi difícil, mas aí eu levo lá para aquele lado, como assim, ó, o que ela traz dentro dela, sabe? Talvez a fez ser assim. Mas é como digo, nada como o tempo. Ela agora é uma criança que está... Uma criança, não. Para nós é criança, mas ela fez 24 anos e ela está fazendo terapia e ela está começando a descobrir uma série de coisas que ela tem dentro dela e que ela pode deixar aflorar e que vai facilitar até aquele jeitinho dela, sabe? Quietona, meio afastada das coisas. Então, acho assim, tudo isso é muito importante. E a criança é vida. Para mim, criança é vida e é um aprendizado muito grande que a gente tem com elas. Sinto muito por ver hoje muitas crianças envolvidas com a tecnologia e deixando de viver essa fase muito importante, né? Que vai nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Tanto é que diz que na velhice a gente volta a ser criança. Eu fico imaginando o que eu serei na velhice, né? Eu sou uma criança, o que eu serei na velhice? Mas foi muito legal. Olha, Amanda, adorei tu fazer a gente nos reportar, né? A uma fase tão boa da nossa vida. Eu acho que isso é muito gratificante e que bom que a gente possa ter essas lembranças, que a gente possa relatar essas lembranças, porque é muito gostoso saber que a gente viveu e foi muito feliz. Né? Muito obrigada, gratidão por tudo que eu ouvi de ti hoje. Eu que agradeço. Criança é vida e brincar é coisa séria, né? Como tá ali na biografia da Amanda, né? É, coisa séria. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, que o brincar dá essa noção de processo para a gente, né? Se eu quero, né, que nem você estava falando de construir a casinha e ficava, né? Se eu quero brincar de casinha, eu tenho que construir a casinha. E na vida é assim. Se eu quero ter uma casa, eu tenho que juntar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que construir a casa, ou comprar a casa pronta, enfim. Mas é um processo, né? Não é um clique que está ali tudo pronto. Então, esse é um outro aspecto importantíssimo do brincar que eu tinha esquecido. Sim, como a gente aprende brincando, né? Depois querem ensinar as crianças. Ensinar o quê? Né? Não tem nada que ensinar, não. Deixa as crianças brincarem, né? Deixa elas brincarem. Então, bom, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. São 11h35, então a gente já está chegando mesmo no nosso momento de finalizar. Mas ainda assim, temos alguns minutinhos para alguém fazer algum comentário ou tecer alguma pergunta para Amanda.
Amanda, essa minha filha que eu falo, tá? Ela tá na terapia e ela faz nutrição. E ontem ela estava comentando comigo, com o pai, que ela não sabe se é em função da pandemia, que ela não está tendo aula presencial, só online, que ela não está se sentindo dentro do curso. E sabe que eu fiquei me questionando disso, sabe? Porque ela sempre foi uma filha que ela precisava ouvir e estar presente nas aulas, porque ela não era de copiar, de escrever. Ela sempre foi assim, né? Ela era de ouvir, estar presente ali e ouvir. Se isso está interferindo para que ela fique com essa dúvida, sabe? Que ela não se sente dentro da escolha dela. Poderia me dizer alguma coisa? Eu atendo muitos jovens, né, que foram afetados pela pandemia e ou acabaram de entrar na universidade ou saíram da faculdade e estão indo para mestrado, enfim, e todos eles estão profundamente desanimados. Eu tenho uma paciente que, inclusive, está querendo trancar a matrícula porque ela não está dando conta de assistir aula online mais. E tenho 2 pacientes que fazem medicina, e o pessoal da medicina tem que ir para a prática, né? Então, eles tomaram vacina já, enfim. E aí, essas meninas que tiveram as 2 experiências, né? De ter aula online e agora já estão presencial, elas falaram que é outra coisa, assim, que reacendeu uma chama dentro delas de voltar para a aula, que, aliás, elas começaram online e, né, de poder estar ali no presencial. Então, talvez fosse o caso de esperar, não sei, né? Não conheço sua filha, estou aqui dando pitaco de acordo com o que eu estou vivendo com meus pacientes, né? De ver, esperar voltar para ver se é isso mesmo, porque pode ser que de fato não seja, mas pode ser que seja só por causa da pandemia, que está realmente desmotivante essas aulas online, porque eu acho que as universidades não estavam preparadas para mudar, né? E aí ficam aulas não tão atrativas, os professores talvez ainda não tenham conseguido chegar num modelo bom, né? Enfim, mas eu não conheço ela, então não posso dizer, é isso. Mas pensando no que eu tenho visto, é um fenômeno que, pelo menos entre os meus pacientes, está bem comum, assim, um desânimo profundo de ir para a faculdade. Amanda, nós temos a Isadora, está de mãozinha levantada ali, vamos ver o que ela quer falar conosco, contigo. Olá, pessoal. Eu estou bem feliz de estar aqui, estou emocionada com os relatos, com as conversas, assim, me tocou profundamente, assim. Eu estou na universidade e o brincar, para mim, é muito central, assim. Eu faço artes visuais e eu acabei encontrando me encontrando dentro da faculdade através do brincar e dos brinquedos de praça, que eu passei parte da minha infância vivenciando esse espaço e agora estou trazendo isso na minha prática como artista. Então, o Guaí tá me apoiando, assim, totalmente nesse processo, porque muitas vezes eu me sinto um pouco solitária nesse processo do brincar e envolver as crianças também, esse interesse, que na faculdade não é cada um vai ter os seus interesses, né, dentro das artes, mas está sendo muito precioso, assim, para mim, esses momentos, e as falas também, acho que estão sendo muito de coração, assim, então eu fico bem feliz, assim, só agradecer e seguimos juntos. Obrigado, Dora. Dora está conosco fazendo as artes do Guaí. Ela que é responsável pelas artes que são levadas para a rede, né? As artes do ciclo, a Cláudia Gigante é quem está preparando, né? E que também está estagiando conosco esse ano, também está aí com a gente. Bom, queridas, então a gente tem muito que agradecer, né? Agradecer as crianças que nós fomos, agradecer as crianças que nós somos hoje, né? Agradecer a Amanda por essa fala boa aí conosco, trazendo tanta oportunidade da gente
rever, né, esse período da vida da gente. E é isso, querida, eu acho que passar a palavra para você tecer seus últimos comentários aí de fechar. Ali no chat a gente tem alguns comentários, vou ler. Hoje estamos aqui na casa da minha amiga de infância, que é a madrinha da Laurinha, né? A Dinda da Laurinha. Esse é um relato da Hilda, que é mãe no Guaimirim. E recém estávamos comentando de como brincávamos na rua com 5 anos, como era bom. Uma criançada brincando na praça, nas árvores, fazendo barraquinhas. Enfim, tento o máximo possível proporcionar isso também para a Laurinha. Mas não é fácil por muitas vezes, a gente sabe. A Luana, então, adorei, Amanda, também vieram várias lembranças da minha infância, muito bom reacordá-las, né? Muito bom, Luana. Grata, Amanda e Guaimirim pelo encontro, a Suzy também agradece uma oportunidade de transformação. É isso, que a gente possa sempre acolher e transformar, né? Querida, então, passo para ti, e para você tecer os seus comentários finais aí, a gente finalizar. Eu queria agradecer demais, eu acho sempre muito bom, né? É um jeito de de alimentar esse meu social, né? Ter uma troca com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, muito obrigada não só por vocês terem vindo, como por vocês terem participado. E muita gente ficou com a câmera aberta, isso dá um calorzinho no coração, é muito bom. E aí eu queria ler um verso para encerrar, do Karl Koenig, que é a pessoa que criou a pedagogia curativa, que hoje é chamada de educação terapêutica também, que seria uma espécie de psicopedagogia Waldorf. E ele diz o seguinte: deixe cada um tornar-se tudo o que for capaz de ser, expandir-se, se possível, até seu florescimento, suportar todas as limitações, rejeitar tudo que for estranho, especialmente os aspectos nocivos, e mostrar-se em toda a grandeza de sua dimensão e estrutura, ser tudo aquilo que puder. Obrigada, Amanda. Bom descanso para todos, bom fim de semana. Obrigada, gente. Até, meninas. Obrigada. Um bom descanso, aproveitem aí no feriado, né? Que possamos ainda aproveitar esse tempinho para trazer mais memórias, né? Exatamente. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço. Obrigada muito a todos. obrigada. Obrigada. Tchau, queridas. A gente se vê na quinta-feira, então, para mais uma semana, na terceira semana, tá bem? Tchau, gente. Tchau. Tchau.